Salmo 91, a partir do verso 1, o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. Diga assim: eu estou seguro. A sua verdade é escudo e broquel, e algumas traduções paves de escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu e ao meu respeito, para que te guarde e me guarde em todos os teus e meus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos citar alguns versículos. Na sombra do Onipotente. Sara, quinta-feira, pregou e eu dei subtópicos. Tema geral: na sombra do Onipotente. Quinta-feira, Sara pregou: na sombra do Onipotente estão os meus sonhos. Sexta-feira, irmã Adriana Marques, diaconisa Adriana Marques, DC, né, Adriana? Pregou: na sombra do Onipotente está o meu chamado. E ontem a missionária Elizabeth Brasil pregou: na sombra do Onipotente estão as minhas emoções. Hoje eu vou fazer um apanhado aí de um pouquinho de cada coisa que foi falado aqui durante esses 3 dias de conferência, encerrando hoje, falando sobre algo que você já ouviu sendo citado esses dias. Falamos sobre habitação. Quem habita, permanece. Você não é um hóspede de hotel. Ninguém que vive em hotel, é certo? Hotel que é residência, tem algumas que as pessoas moram lá, mas fora isso não. Você viaja, você vai a um lugar, você frequenta uma casa, você pode ir para a casa de um parente. Eu fiquei nessas 2 semanas 10 dias em Porto Alegre, e eu estava em uma casa que eu sou muito bem recebida todas as vezes que vou para lá, mas não era a minha casa. E a Elizabeth ontem falou algo que eu fiquei rindo esses dias, de ontem para hoje, naquilo que ela falou. Você em casa pode ficar com aquela roupa velhinha, sem elástico, furada, mas na casa de alguém você não tem, pastor Fernando, essa liberdade. Quando você vai fazer uma mala para viajar, ainda que seja no hotel, você vai optar em escolher algo que não é algo, pastor Natanael, comum. Você não vai se sentir livre para ficar com aquele short velho, para aquela bermuda desbotada. Você anda descalço na sua casa. Eu sou da época que a havaiana hoje é chique, mas quem usava havaiana era meu avô. Ele usava até fazer aquele buraquinho no calcanhar, com as tiras azuis, né? Hoje não, hoje o marketing veio, a publicidade veio, e usar havaiana é chique, mas na minha época usava havaiana quem era pobre.
mas você não fica à vontade. Eu quero que você preste atenção nisso. Você não fica à vontade em um lugar que não é o seu lugar de rotina, de cotidiano. Você vai para a casa de alguém, você separa as melhores roupas. Você vai para um hotel, você separa as melhores roupas. Porque quando você desce para tomar café de manhã, o que te importa é chamar a atenção de todos que estão à tua volta, mas não com a tua realidade, mas com algo que muita gente acha que é a sua realidade. Mas na sombra do Onipotente, quando nós optamos em habitar neste lugar, quando nós optamos estar, Michele, nesse lugar, nós podemos ir para esse lugar com certeza de que aquele que me permitiu entrar na sua habitação sabe muito bem quem eu sou. Ele conhece muito bem aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço. Eu não preciso esconder as minhas vestes dele. Eu não preciso fingir ser quem eu não sou. E se eu chegar perto dele aborrecido, entristecido, chateado, revoltado, ele mesmo assim vai dizer: continua aqui na minha sombra, na minha habitação, porque eu te entendo, eu te compreendo, eu sei muito bem o porquê que você está desse jeito. E perto dele você não precisa fazer cena, porque a Bíblia diz no Salmo 139 uma coisa muito séria. E o que diz o Salmo 139? Antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já sabe quem eu seria. E antes que as palavras se formem na minha boca, o Senhor já sabe também o que eu falaria. Aleluia. Querido, na sombra do Onipotente você pode tirar a máscara. Na sombra do Onipotente você pode mostrar a veste rasgada. Na sombra do Onipotente você pode mostrar a alma ferida. Na sombra do Onipotente você pode falar de coisas que você não falaria com ninguém, porque talvez não iriam compreender a sua fala, iriam te julgar por tudo aquilo que você falaria. E Sara falou sobre sonhos. Eu coloquei um ponto aqui que eu quero que você preste atenção. Já entendeu que você, na sombra do Onipotente, pode falar de tudo, inclusive dos teus sonhos. Já foi todo animado falar com alguém sobre um projeto que está no teu coração, e aquela pessoa pegou um balde d'água e derramou na sua cabeça, porque não conseguiu compreender que aquilo era importante para você. Aí eu separei aqui, não vou ler os textos para a gente ganhar tempo, mas eu separei Gênesis, que fala de alguém que sonhou, e por conta daquilo que sonhou, sofreu uma das maiores injustiças, que foi a traição, a prisão, o julgamento, o abandono, que foi José. José estava na sombra da sua família, mesmo tendo sido o Onipotente que gerou na vida de José o sonho. Ele habitava na casa de pessoas, de humanos que não conseguiam dimensionar ou acreditar no projeto que Deus havia estabelecido para a vida de José. E ele compartilhou um sonho, e ele compartilhou um segundo sonho, e o seu pai, mesmo tendo entendimento de que aquele sonho era algo profético, ele não conseguiu entrar em defesa de José, e ele passou todo o processo doído, sofrido, porque ele compartilhou algo que ele havia sonhado, algo que Deus havia dado para ele, e ele compartilhou. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que ainda que a habitação humana que você frequente não consiga, Leandro, respeitar o sonho de Deus para a tua vida, você tem um apoio do Todo Onipotente. Você tem um apoio, o aval dele. Ei, não abra mão dos seus sonhos, porque na tua habitação humana não te compreendem.
Pode parecer loucura, estava igual a todo mundo, era irmão, nascia da mesma família, era da mesma linhagem, mas dentro da casa havia alguém que se chamava José. Havia alguém que Deus houve um projeto sobre a vida dele, e mesmo dentro da casa, do lugar que José habitava, preste atenção nisso, porque a gente fala de habitação, parece que em todos os lugares que eu habito eu vou ter apoio. Ei, não frustre o projeto de Deus para a tua vida e os sonhos dele para você, porque a tua habitação humana não consegue entender a escolha de Deus sobre a tua vida. Teu amigo, gente da igreja, alguém da tua família, alguém da tua casa, talvez não consegue, querido, compreender, mas se há um sonho projetado de Deus para o teu coração, você não precisa abandonar esse sonho, porque não há compreensão no ambiente que você vive. Deus vai te levantar, o sonho vai se cumprir na sua vida. Você não precisa se desesperar, não deixe de sonhar, não deixe, porque sobre a sombra do Onipotente, aquilo que for revelado a você vai acontecer. José não teve apoio, José foi traído, José foi vendido, José sofreu, José chorou, José foi jogado de prisioneiro livre para escravo, foi colocado numa cadeia. E talvez aquelas pessoas que estavam em volta de José não conseguiram acreditar, porque a pergunta foi do seu pai e dos seus irmãos: você está dizendo o que, José? Que eu e teus irmãos te serviremos? A habitação que você está não consegue compreender, mas é um projeto de Deus para a sua história. É um projeto de Deus. Fique em paz. As pessoas olham para você com desdém. Já sentiu isso? Você vem falar todo animadinho e olham você de lado e falam: está querendo demais. Isso não vai acontecer. E alguns até sentem que aquilo é uma verdade, mas vão ignorar o projeto. Aí depois é fácil, querido. Passa-se o tempo, o sonho de Deus se cumpre na vida de José. O projeto de Deus acontece na vida de José. Aí quando se deparam com ele dentro do palácio, na dependência, e você vai passar por isso, mas fique ligado. Quem não acreditou, preste atenção nisso, irmão. Isso não é vingança não, mas é direção de Deus. Cuidado para você não passar o processo da cadeia, da prisão, da traição, e de repente alguém do teu lado que acredita e confia no projeto, alguém que na sombra do Onipotente é levantado como intercessor da tua vida, e você fizer uma escolha de comemorar o sonho cumprido com quem não te acompanhou na sua história. Ei, olha para o lado, tem alguém que o Senhor vai levantar como canal. Ontem a missionária Elizabeth usou o ouvido aqui e disse: aonde eu vou? Porque a Bíblia diz em Gênesis que Deus estava com José. Deus está com você. Natanael, pode ninguém acreditar, mas o sonho vai acontecer, vai. O pastor fez um ato profético. Antes da gente mudar para o segundo ponto, eu não tenho como não falar. Quarta-feira o pastor Paulo pregou, falando das limitações, dos desafios que se tem. E nós temos 2 ovelhas lá na Flórida, que ainda fazemos culto com eles online, por não ter igreja física lá. E quando foi quarta-feira, o pastor encerrou o culto, e a igreja foi tomada de uma emoção, porque a igreja física não existe, mas já foi criado grupo no WhatsApp, Comunidade Evangélica Deus Provedor Flórida. Querido, muitos duvidam do que Deus tem, mas se você tomar posse
de que na sombra do Onipotente você vai viver tudo que Deus tem determinado para a sua vida. A opinião de ninguém vai te parar. A opinião de ninguém vai frustrar o projeto de Deus na sua vida, seja no teu trabalho, seja no teu empreendimento, seja na tua família, não importa a área. Se você acreditar que o onipotente, o que significa onipotente? Aquele que tem todo o poder, você vai sair de uma cisterna, de uma cadeia, de uma prisão, para viver os sonhos de Deus na sua vida. Mas eu quero ainda falar com você, querido, sobre chamado. A irmã Adriana ministrou a palavra. Que revelação, que entendimento sobre chamado. E eu me deparei com o naufrágio Euroaquilão. Quem não sabe, depois que esse naufrágio aconteceu, lá em Atos capítulo 27, fala depois desse vento, dessa tempestade que Paulo enfrentou. Preste atenção nisso, que talvez quem estivesse com Paulo, e tem pessoas aqui que tem chamado, preste atenção. Vocês que estão aqui hoje trabalham com agendas. Quantos olharam para você e disseram: agora acaba o ministério, porque veio a Covid, eventos foram cancelados e adiados, vou ver ele passando fome. Cadê o chamado? Cadê a provisão? E eu fico imaginando Paulo dentro daquela embarcação. Uma trajetória havia sido determinada, um rumo Paulo tinha que chegar, porque ele estava cumprindo o seu ministério, ele estava vivendo o seu chamado. Paulo não entrou dentro daquela embarcação, preste atenção nisso, por conta própria. Paulo não cumpriu aquela rota por conta própria. Eu quero dizer que no trajeto do teu chamado, ventos sudoeste, ventos de tempestade vão surgir, mas não ache que é para poder derrotar a sua história, mas é para solidificar o teu chamado. Aonde que Paulo solidificou, pastor Fernando, o ministério dele? Quando ele diz lá: sei passar fome, perseguição, naufrágio, açoite, fui traído pelos de perto, pelos de longe, mas nada disso pode interromper a história que Deus tinha para a minha vida. Ele finaliza com um texto, um dos mais conhecidos da Bíblia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aquilo que Deus está permitindo que aconteça, esse vento sudoeste, essa tempestade colocada como Euroaquilão, que diz em Atos capítulo 27, que faz Paulo parar em Malta, foi esse tipo de guerra. É aquilo que você está vivendo, pega a visão, que está dando força para a tua história ser conhecida. Se apóstolo Paulo não tivesse enfrentado o vento, o naufrágio, ele não seria conhecido em Malta. Se apóstolo Paulo não tivesse ficado à meia-noite com Silas em uma prisão, e um terremoto acontecesse, nós não teríamos esse texto para pregar. Aquilo que está acontecendo na tua vida não é para te matar, não é para te detonar, mas é para solidificar o teu chamado. Aleluia. Pensa nisso, querido. Eu colocando esse ponto aqui, eu lembrei do Vitor e da Adriana. Eu coloquei aqui Vitor e Adriana. Falar de chamado. Vitor e Adriana estão num processo de contar grandes testemunhos, milagres. Essa semana passada eu tive com um pastor
na casa, eu vi o projeto de design, de arquitetura da casa do Vitor e da Adriana. Coisa de louco. Que casa linda, que projeto maravilhoso. E Deus está honrando, está investindo, está abençoando. Mas no meio desse processo, Adriana e Vitor engravidaram. E quando eu e o pastor fomos lá conhecer o projeto, isso marcou muito o meu coração. E quando fomos lá conhecer o projeto da casa, a Adriana mostrou, o Vitor mostrou, olhamos as fotos impressas do projeto, de todo o processo de obra. E a Adriana falou sobre algo particular dela com o Vitor, de uma sentença que foi dada. Mas no meio desse testemunho, ela deixou eu e o pastor de boca aberta. Por quê, pastora? Porque eles pegaram um teste de gravidez e misturaram junto com as folhas do projeto. E quando eu olhei positivo, eu e Paulo, coisa de gente mais velha, né? A gente ficou um tempo assim sem entender o que estava acontecendo. E quando a Adriana começou a falar e o Vitor, a emoção tomou conta. Aí alguém diz: nossa, que história linda. Mas essa história, querido, com 1 mês e pouco, né, Adriana, foi interrompida com um aborto espontâneo. A Adriana e o Vitor perderam o bebê. E quando o pastor me fala, eu fiquei sem saber o que dizer. O coração ficou entristecido. Eu falei: nossa, meu Deus, o Vitor é tão abençoado, a Adriana é uma menina tão de Deus. Por que o Senhor permitiu isso? A gente começa a querer entender. Por que o vento, por que o naufrágio do eu aqui não acontece? Por que isso? Mas aí passa-se um tempo, Deus trabalha, derrama unção do conforto, do consolo. A promessa é reafirmada. Deus diz: não se preocupe, vão ter outros. E eu estou profetizando gêmeos, trigêmeos, né? Vitinho agora vai fazer gol, um atrás do outro. Vai acontecer milagre, eita glória. E logo após isso, Vitor é consagrado a missionário. Adriana diaconisa e assumem junto com o missionário Alexandre a Deus provedor do Recreio dos Bandeirantes. Antes do chamado ser solidificado, Deus permite que o naufrágio aconteça, não para te matar, não para te envergonhar, não para te destruir, mas para poder te solidificar. Recalabassuri cantarai. Deus se estabelece. Você está entendendo? Tem aquele hino, eu não vou me atrever a cantar. Primeiro que eu esqueço a letra, depois que não tem a voz do Natanael. Eu cantei com o Jorge ali porque foi junto com o coral. Da emoção do poder ninguém percebe. Mas querido, o Senhor está permitindo isso. E tem aquele hino, né? Tá chorando porque me ajude. Jamais. Ele sabe. Faz parte. Um naufrágio. Paulo sai dali, querido, deixando uma ilha inteira, dizendo: ele é um Deus. Ele é semelhante, porque ele entra lá, debaixo de um naufrágio, picado por uma víbora, todo mundo esperando que ele morresse, que acabasse a história. E de repente, Douglas, a picada da serpente não para, mas Deus não impediu a serpente de picar. Ei, o teu chamado vai ser fortalecido pelo que você está passando. É como se fosse um código de barras. Eu sinto isso, pastor. Eu dou testemunhos que quando eu lembro deles eu sofro. Eu falo: Deus que me defenda. E Adriana e Vitor vão passar por isso a vida inteira, mesmo que Deus dê Mateus, Marcos, Lucas e João para o Vitor e a Adriana. Mas eles vão lembrar do bebê que não aconteceu. Mas isso é o que? Para destruir? Não, para dizer assim:
na sombra do Onipotente. O meu chamado não para, porque mesmo quando aperta, Deus me sustenta. Isso só fortalece, isso só solidifica o teu chamado. Ei, Deus não vai te matar não, Deus não vai impedir o naufrágio de acontecer, Deus não vai impedir a serpente de picar. Mas quando tudo isso passar, como foi louvado e dançado de forma perfeita pela adoração em movimento, vai passar, vai passar. Eu me sinto às vezes assim, eu estou compartilhando com vocês algo que está na minha alma. Hoje eu tenho aqui minha irmã, meu irmão está ali atrás, escondidinho, mas eu já estou vendo ele ali, está se escondendo. Eu tenho aqui a Raquel, eu tenho aqui a Cristiane, mais conhecida por mim como Tiane, que a gente era do mesmo bando, onde eu passei a minha infância e parte da minha adolescência. E hoje eu vejo pessoas saindo da onde eu morava para vir até aqui. Por quê? Impossível não lembrar do que eu vivi, impossível não lembrar da minha história, impossível não entender que houve alguma coisa no mundo espiritual, impossível não entender. Mas sabe o que fez isso acontecer? Foi os códigos de barra que Deus deixou na minha vida. Helena, eu passo assim, eu sinto aquele barulho, aí eu vou passando, aí eu digo, não sei nem como eu entrei nesse lugar, eu não sei nem como eu conheci essa pessoa, eu não sei nem como que eu fui para esse lugar. Deus já me colocou em lugares que eu olho e falo, eita, Jesus, eu estou aqui mesmo. Mas aí eu lembro que Paulo solidificou o ministério e Deus deu a ele coisas que eram fundamentais para que o chamado dele se cumprisse. Sabe como, pastor Fernando? Porque ele foi para o naufrágio, a serpente picou, a víbora, ele não morreu. Imediatamente identificaram Paulo como alguém diferente. Primeiro que ele entrou lá no naufrágio, e a ideia principal foi: esse cara tem algum problema. Segunda coisa, quando a serpente picou, apóstolo Paulo, diz a palavra que olharam para ele e deduziram: ele não escapará da cobrança. Há uma maldição sobre esse homem, porque a princípio, quando começam a observar aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando, começam a dizer que você não é quem você é, que você é uma instituição falida, de que o projeto não vai acontecer. Aí de repente esperaram Paulo inchar, cair, morrer, porque os nativos da ilha sabiam muito bem que aquela víbora, ao picar alguém, matava, porque outros já haviam morrido. Você não vai morrer por aquilo que outros já morreram. Você não vai parar por aquilo que outros já pararam. Por quê? Porque você está debaixo da sombra do Onipotente. Você está. E aí muda a opinião, e aí vem a provisão. Paulo ora pelo maioral da ilha, impõe as mãos. Havia uma epidemia naquela ilha. Você sabia que até no caos Deus solidifica o teu chamado? 1 ano e meio de Covid, 1 ano e meio de campanha de oração, 1 ano e meio que Deus está utilizando o caos para solidificar o meu chamado. Deus é sinistro. Eu tenho que falar, não é porque é diferente, mas há 21 anos nós estamos aqui na Deus Provedor. Começamos da garagem, passamos para o templo antigo, mas hoje eu consigo ver uma família inteira aqui sentada na igreja, que antes nunca tinha vindo.
E sabe quando que Deus usou isso? No meio do caos. Campanha de oração. Deus promove um encontro espiritual, sem fins e interesse. E hoje eu vejo uma família inteira sentada aqui assistindo a pastora pregar. Porque até quando todo mundo acha que é um caos, Deus solidifica o teu chamado. Paulo ora, impõe as mãos e diz a Bíblia que todos os enfermos da ilha ficaram curados. E o caos do naufrágio e a parada na ilha de Malta fez Paulo se abastecer de provisão, seguir o caminho para Itália, Roma. Deu a ele uma nova embarcação, deu a ele provisão com exagero, como canta o Vitor. E Paulo pôde continuar o seu chamado. Aquilo que está acontecendo hoje faz parte. O deserto, a ilha, a picada da serpente. Não ache que Deus está judiando de você. Deus está codificando sinais que vão abrir portas aonde Deus está com promessa na tua vida. Então, filho, descansa. Quem te prometeu garante. Eu caminho para finalizar essa palavra falando algo para você que foi falado pela Beth, missionária Elizabeth Brasil. Eu quero falar algo, querido, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu preciso falar isso, porque Deus ministrou isso ao meu coração. Eu preparando essa pregação, me lembrei, baseado em emoções, de alguém que sofreu uma pressão psicológica para sair da sombra do Onipotente. Diga assim: esse alguém foi Daniel. Diga isso, foi Daniel. Pastora, por que você vai finalizar essa pregação falando de Daniel? Daniel orava, sim ou não? Quantas vezes ao dia? Porque ele tinha um compromisso com quem? E ele sabia que se ele continuasse sobre a sombra do Onipotente, Deus estaria no controle de tudo, sim ou não? Exatamente. Estaria no controle de todas as coisas. Mas de repente chega um anúncio: olha, não pode orar. Foi estabelecido um edito pelo rei, e durante tantos dias não se pode orar e dobrar os joelhos, a não ser sobre ele. Independente de qualquer coisa, eu sempre vou ficar na sombra do Onipotente. Se prepara para ser atacado pelo inferno. Vai ser guerra psicológica. Vamos ver se não vai cair, vamos ver se não vai virar. Você é crente, mas você é gente, e às vezes sofrer ataques emocionais é muito ruim. Você sofre isso, você sente isso na pele, é muito difícil, é muito complicado. Mas a palavra do Senhor diz, querido, que aqueles leões com fome, que a ameaça psicológica, que a guerra emocional, não fez Daniel sair debaixo da sombra do Onipotente. Aí alguém diz: não, porque eu sou fiel, nada vai acontecer. Se prepare para ser atacado na cova dos leões. Você não tem como ser testado fora da cova. Aí a gente lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, 7 vezes aquecida a fornalha, 7 vezes, pastor Alexson. Mas eu quero dizer para você, querido, que dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, e dentro da cova, Daniel estava protegido no esconderijo e na sombra do Onipotente. Quem estava de fora não é paradoxal. Pensa, quem está dentro ficou protegido, quem estava fora morreu queimado. Se você aguentar a pressão psicológica e a guerra emocional, quem está fora morre queimado, quem está dentro é protegido. Quem está fora morre queimado, quem está dentro fica protegido. Porque na sombra do Onipotente a gente não consegue explicar o que acontece.
Conhece um crente que está passando pão que o diabo amassou, e às vezes não é o diabo que amassa, é Deus que deixa. O processo é de Deus. E você olha a pessoa cantando, pregando, evangelizando, e a pessoa, meu, como é que pode essa pessoa aguentar essa pressão? Você já ouviu isso? Poxa, eu sei o que ele está passando. Uma guerra, os filhos afastados, problema financeiro, uma batalha absurda, e o cara está lá cantando, a unção é do menor. Perdeu o bebê, uma guerra emocional, um ataque nas emoções. E aonde está o Vitor e a Adriana? Abrindo congregação, e eles assumindo a congregação do Recreio. A pressão é enorme. Vai para o CTI, sentença de morte, pulmão detonado, Covid pegou. Só fez bem uma coisa, pastor, o senhor está aí todo esbelto, porque ele estava alguns meses atrás envolvido numa capa de gordura. E quando eu fui lá para o hospital junto com a irmã Neia, algumas vezes me foi possível, toda hora alguém chegava naquela portaria do São José para poder trazer, entrava para saber de notícia e saía com o papel do óbito. E eu dizia: Senhor, teu ungido está lá no CTI. Senhor, teu ungido está lá no CTI. Guerra, vem assistente social, que mesmo trabalhando em hospital não tem uma formação na área de saúde, elas estão muito perdidas. Normalmente paciente de CTI, você sobe e os médicos têm um determinado horário no final da visita, que os parentes têm 30 minutos para ver o paciente de CTI. Aí o que acontece? O médico vem e diz: olha, o quadro dele é esse, a situação é essa, a família é confortada por um médico que tem a capacidade de dar um laudo, de descrever um prontuário. Mas nessa guerra, os médicos estão atracados para tentar salvar, e sobrou para as assistentes sociais, que o certo é cuidar de coisas mais burocráticas, de assistência à família. E elas descem, e por 2 vezes elas deram informação errada sobre o pastor Alexson, a irmã Neia. Eu estava do lado. Mas olha, eu quero te dizer que quando você está na sombra do Onipotente, Deus vai soprar no teu ouvido que não sopra no ouvido de ninguém. Deus vai soprar no teu ouvido. O que não sopra no ouvido de ninguém é sinistro. Aí primeiro chegou a notícia, ele está melhor. Aí vem a assistente social e diz: ó, voltou com a máscara, a litragem maior, o bicho está pegando. Ele está enfraquecido, está com problema. Eu olhei para a irmã Néia e falei: eu não estou gostando dessa informação. Jesus, pode soprar aqui no meu ouvido? Tem alguma coisa errada. Eu vim para cá, Senhor, junto com a tua filha, com expectativa de que o teu filho está melhorando. Que negócio é esse? Da notícia piorar em fração de minutos. Satanás, tu não vai atacar as emoções para a gente perder o foco de oração, não. Pode sair da reta. Espírito atravessador, pega o teu trapos e mete o pé. Manéia, tem alguma coisa errada, calma aí. Vou fazer contato, não vou falar o nome, irmão, mas vou fazer contato com um amigo meu que trabalha aí no CTI. Tem alguma coisa errada. Acabamos de receber aqui uma informação que o pastor Alexson, ele já sabia quem é o pastor Alexson, sabe, piorou. Áudio dele para mim: pastora, Satanás sai voado. Ele não piorou nada, ele está bem. Eu tive com ele agora. Não é nada disso, ele está sem máscara, ele está reagindo, ele comeu. Aí eu vi a irmã Néia, tadinha, essa te ama, pastor, pela madrugada, a bichinha tadinha sofreu. Ela cumpriu o voto do altar, na saúde ou na doença. Meu pai, que luta, que guerra, que batalha. E eu falei: tá vendo, irmã Néia? Se a gente ouvisse, se a gente fosse agarrar a notícia, se a gente fosse alimentar as emoções, você ia sair daqui desesperada. E a gente ia começar a errar na nossa oração. Pega a visão. Se as suas emoções forem afetadas, você perde o rumo.
você perde o foco. Ninguém desequilibrado toma a decisão certa. Quando o desequilíbrio acontece, você mete os pés pelas mãos, você abre mão do certo pelo errado. Quando você começa a perder a visão, preste atenção no que eu estou te falando. Quando você começa a perder a visão, você faz igual aquela cabine que tinha, não sei se era do Silvio Santos, que botava um fone, botava a pessoa numa cabine e a pessoa começava com um carro zero. E aí vinha a pessoa, o apresentador, pegava um milho grande de brincadeira e dizia assim: você quer trocar esse carro zero por 1 milhão? A pessoa não via, ouvido tapado. A pessoa, sim. Aí você do outro lado, idiota, imbecil. Como é? Era um milho de brinquedo. Mas quando você é atacado nas suas emoções e perde o equilíbrio, você troca um carro zero por 1 milhão. Você troca a sombra do onipotente por qualquer sombra passageira. Você fica louco, você fica perdido, você mete os pés pelas mãos. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer assim: as tuas emoções estão guardadas na sombra do onipotente. O diabo não vai passar a perna em você. Aquilo que ele está te oferecendo, aquilo que ele está trazendo diante de você, não vai fazer você sair debaixo da sombra do onipotente. Eu convido você a se colocar de pé. Querido, eu encerro falando Gênesis capítulo 28, 11 a 18. Uma história que mexeu comigo quando eu estava preparando essa pregação, pastora Jaqueline. Essa história fala sobre um homem que estava enfrentando dificuldades e guerras e não estava numa fase boa, que é Jacó. E lá em Gênesis 28, do 11 a 18, fala que no meio de uma guerra, no meio de uma luta, aconteceu algo inusitado. E tem muita gente vivendo isso aqui. Quando você está debaixo da sombra do onipotente, pedra vira travesseiro. Quando você está debaixo da sombra do onipotente, pedra vira travesseiro. Ninguém entende. A Bíblia diz que Jacó, depois que teve um contato com Deus, a Bíblia fala que Deus abriu a visão e ele viu o anjo subindo e descendo, e foi estabelecido sobre ele algo incrível. O Senhor revelou para ele coisas incríveis, mas no meio disso falou sobre guerras que ele passaria. Mas ele tinha tanta convicção sobre a mão de quem ele estava e sobre aquilo que Deus havia revelado, que ele pegou uma pedra, e diz a palavra do Senhor que ele se ajeitou, deitou a cabeça na pedra, missionária Helene, e dormiu uma noite inteira. E é assim que muitas pessoas entraram aqui. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. O bicho está pegando, a cobra está fumando, a giripoca nem pia, já morreu. E você está tranquilo. E você está deitado numa pedra. Mas o que te guia é a visão que o Senhor te deu debaixo da sombra do onipotente. Não sabe o que vai acontecer, mas você está apegado àquilo que Deus falou. Não é assim que você vive, O bicho está pegando, a situação está difícil. Estava falando com o Jorge ali, meu Deus, que caos, que doença do inferno, que praga do Egito. Que diabo é esse que assolou a terra? E aonde os crentes estão? Dentro da igreja, cantando, tá chorando por quê? Ninguém entende. Estamos todos hoje deitados em uma pedra, e as pessoas não entendem porque estamos deitados numa pedra como travesseiro. Porque o mundo está louco, está desesperado, está todo mundo entrando em crise, síndrome do pânico, depressão, desespero.
tendo crise de ansiedade. Eu estava conversando com um médico, um amigo meu, ele disse: Rose, o índice de infarto do miocárdio aumentou 64%. As pessoas não estão morrendo de Covid, mas estão tão desesperadas, pastor Alexson, que estão morrendo de infarto. E você está como? Deitado numa pedra, como se fosse um travesseiro. Está deitado numa pedra. E um passe firme, maluco, tu está aí, doido, sai daí. Tu não sabe o que está acontecendo, não. Tu não sabe o que está acontecendo, não. Você diz assim: eu tive uma visão, com um anjo subindo e descendo uma escada. Eu tive uma visão, e nessa visão o Senhor entregava a vitória ao povo. Eu tive uma visão. O bicho está pegando lá fora, mas eu tive uma visão. O inimigo está agindo na terra, mas eu tive uma visão. Por isso eu estou deitado nessa pedra como se fosse um travesseiro. O Senhor está dizendo para você: vai valer a pena deitar na pedra. Vai valer a pena viver o naufrágio. Vai valer a pena ser picado de serpente. Vai valer a pena ser lançado na cova. Vai valer a pena ser traído pelos de perto e os de longe. Vai valer a pena sofrer injustiça no palácio. Vai valer a pena de escravo livre a prisioneiro. Porque se eu estou debaixo da sombra do Onipotente, os meus sonhos vão se cumprir. Se eu estou debaixo da sombra do Onipotente, o meu chamado vai ser solidificado. Se eu estou debaixo da sombra do Onipotente, aleluia, as minhas emoções no meio da guerra vão ser fortalecidas. E ao invés de eu sair de cabeça baixa, enfraquecido, eu vou sair gritando como Daniel. Acaso, Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serve, conseguiu te livrar do poder dos leões? Vive, ó Rei, para sempre. O meu Deus me livrou do poder dos leões. E seja levantado um edito, um decreto: ninguém nesta província ou nas cidades circunvizinhas poderá se encurvar a outro Deus que não seja o Deus de Daniel. É isso que vai acontecer, porque você escolheu estar na sombra do Onipotente. E eu vou ser rápido aqui. Se tem alguém nessa noite que estava fora dessa sombra por algum motivo, eu quero que você que está aqui: pastor, eu me afastei, a pressão emocional me tirou debaixo da sombra, a traição me tirou debaixo da sombra, as guerras me tiraram debaixo da sombra, mas eu quero voltar correndo para essa sombra. Levante sua mão agora. Levante a sua mão agora: pastor, eu vou voltar para a sombra. Levante alto, que vai um conselheiro até você. Eu vou voltar para a sombra, pastor, eu não aguento mais. Não aguento, as minhas emoções foram afetadas. Eu estou vivendo uma fase muito ruim da minha vida, mas eu preciso voltar para a sombra do Onipotente. Eu não vou demorar. Se você quer continuar, querido, correndo o risco de ser devorado, porque a Bíblia diz:
Satanás anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E se você está fora da sombra, o leão, Patrícia, não vai jejuar como jejuou no Daniel. A fornalha não vai precisar nem ser aquecida 7 vezes, você vai morrer antes. É só a sombra do Onipotente que nos guarda, é só a sombra do Onipotente que nos livra. Tem alguém que quer voltar para a sombra? Levanta a sua mão. Pastor, eu estava afastado. Pastor, eu nunca vivi debaixo dessa sombra, mas eu preciso voltar para ela. Não deixe o reinado de Satanás no século 21 impedir você de levantar a sua mão. É escolha, racionalidade. Você escolhe trabalhar, escolheu estar aqui. Escolha levantar a sua mão e falar: eu quero voltar para a sombra do Onipotente. Há alguém que está fora da igreja, alguém que nunca foi evangélico e quer voltar para essa sombra? Levante sua mão. Um irmão vai até você, vai orar. Não vou te trazer aqui na frente, eu não vou expulsar demônio de ninguém, nada disso. Eu estou te fazendo o melhor convite da sua vida: receber proteção, cuidado, amparo, ajuda, fortalecimento. Deixa o Senhor trabalhar no seu coração. Eu não vou insistir. Que Deus te dê uma outra oportunidade, que dê tempo de você voltar para a sombra do Onipotente. Eu quero orar. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero te entregar o teu povo em tuas mãos. Espírito Santo, guarda e protege cada um. Move o teu sobrenatural. Aqueles que por opção, por escolha, decidiram estar debaixo da sombra do Onipotente, protege, livra do mal, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do espanto noturno, da peste, da mortandade, porque só tem direito a esses 7 livramentos que contém nesse texto, Pai, de Salmo 91, aqueles que habitam na sombra do Onipotente. Que essa habitação continue nos protegendo, nos guardando, nos livrando e cuidando das nossas emoções. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém e amém.